Bom, muito bem. Eu fiquei pensando que título dar para essa apresentação e, na atualidade, eu tenho pensado muito sobre robôs e o papel dos robôs, o que são robôs, afinal de contas, e para onde é que está indo toda essa tecnologia. Então, eu intitulei a minha palestra de Hello PUC-Minas, porque Hello World é a primeira coisa que você aprende em linguagem de programação, né? Bom, eu vou... Só um segundinho. Como vocês sabem, meu nome é Verônica Natividade, esse nome é esquisito mesmo, vocês podem rir, não tem importância. Nem em português as pessoas conseguem falar meu nome direito. Se vocês quiserem falar comigo, meu e-mail é veronica.natividade@puc-rio.br, esse é o e-mail que eu uso mais. Nem sempre eu respondo rápido, tá? Isso é importante vocês saberem, mas eu respondo eventualmente. Como vocês já viram, eu sou professora de mídias digitais da PUC-Rio desde 2010, então já vai fazer 13 anos, para falar a verdade, no final do ano. Desculpa, 12 anos. Aliás, já fez, né? 12 anos. Não, vai fazer em agosto. A minha dissertação sobre arquitetura computacional eu fiz na USP em 2010, então... Vocês terem uma ideia, quando eu colocava em 2007 no Google arquitetura paramétrica no Google, ou Parametric Architecture, não aparecia nada. Eu achava que eu estava inventando isso na minha cabeça, que isso era mentira, enfim. Então, foi uma época bastante peculiar e interessante. Hoje eu sou estudante do doutorado aqui na Suíça, em Zurique, no ETH. Eu vou falar um pouquinho sobre essas três coisas. Esse aqui é o meu escritório, na verdade, como ele se parece, né? Na faculdade, eu estou na minha casa agora, mas se eu estivesse lá, vocês veriam esse cenário aí que é bem convidativo e bem inspirador. Tem lá seus problemas, né? Não tem janela, por exemplo, nesse prédio, então fica particularmente complicado agora no verão, mas é um prédio muito interessante e eu tive a oportunidade também de estudar com as pessoas que produziram esse edifício. Então, é um ambiente muito bacana. Bom, vou falar para vocês sobre três coisas, basicamente, né? Vou falar sobre algumas trilhas que eu percorri, algumas acidentais, na verdade, a maior parte delas acidentais e algumas poucas propositadas. Alguns feitos, algumas coisas que eu realizei com essas coisas que eu aprendi ao longo do caminho, e no final vou encerrar com algumas reflexões para a gente debater no final, como sugestões aqui de tópico. Bom, quando eu me formei, aliás, quando eu entrei para a faculdade em 1997, isso foi no milênio passado, né? Foi o ano em que esse edifício aqui foi inaugurado no mundo. E ele é um edifício muito impressionante, ele era muito diferente de todas as coisas que a gente via. E naquela época eu tive a sorte de que meus professores estavam voltando dos Estados Unidos de doutorado. Então foi antes do Fernando Henrique cortar todas as bolsas, né, coisa que o Bolsonaro fez agora de novo, mas foi antes disso acontecer, então tinha muita gente, muitos professores voltando, desculpa, e eles traziam essas coisas, essas informações, então a gente discutia sobre esses assuntos em certas partes da faculdade, mas por outro lado, na aula de projeto a gente estava fazendo isso, usando traçado regulador. Eu achava que isso era um pouco diferente do que estava sendo discutido lá fora, né? Não só traçado regulador, mas também as referências que a gente usava também eram um pouco diferentes do que parecia que estava acontecendo naquela época. Então, a gente usava referências como a Vila Rotonda, por exemplo, do Mário Bota. Nada contra o Mário Bota, eu acho ele sensacional, e quando eu tinha um pouco menos de respeito pelos arquitetos naquela época, eu achava muito engraçado esse capacete do Transformer, né, nessa arquitetura. Disse, cara, mas por que a gente está estudando isso mesmo? Se tem gente fazendo outras coisas, né? E também naquela época eu já sabia modelar, porque eu participava de uma pesquisa que, enfim, cujo foco naquela época se virou para o Ministério da Educação e Saúde, né, o MEC, e a gente modelou, eu já modelava como na faculdade, eu já sabia usar Max, modelava em CAD também, estranhamente.
E eu achava que tinha alguma coisa errada, porque com isso que eu sabia modelar, eu não conseguia, eu não tinha a menor ideia como é que fazia o Guggenheim de Bilbao. Assim, cara, existe um mundo aí que ninguém está contando para a gente. Então, eu tinha essa desconfiança quando estava na faculdade. E aí tudo mudou quando eu fui obrigada, né, como bolsista, eu fui obrigada, sob protesto, a participar do SIGRAD 2000. Eu não queria estar lá, mas eu fui obrigada. E isso mudou completamente a minha vida, porque quando eu estava lá, eu tive a oportunidade de assistir a apresentação desse paper aqui, que é muito significativo, que é o Digital Morphogenesis and Computational Architecture, do Branko Kolarevic. Ele escreveu isso em 99, publicou nesse congresso. E ali ele falava sobre esses seis tipos, essas 6 novas categorias de arquitetura que surgiam do computador. Né? A topological, que era especificamente do Gary, a isomorphic, que é do Bubble ali, que está nessa imagem do meio, do Franken, a Animated Architecture, do Greg Lin, que é essa aí na pontinha da direita, a Metamorphic, e depois a Parametric, exemplificando aí com o Paracube, e a Evolutionary. E ali alguma coisa, ali eu entendi, assim, cara, existe um universo aí nessa história, de fato, e eu quero perseguir esse universo. Mais tarde, ele publica esse livro, Architecture in Digital Age, que para mim foi muito importante também, e ele fala o seguinte aqui, ele usa 2 conceitos que realmente me fizeram entrar de verdade para esse mundo. Primeiro ele fala da Digital Morphogenesis, e ele diz que no projeto arquitetônico contemporâneo, a mídia digital está sendo cada vez mais usada não como uma ferramenta de representação para visualização, que era exatamente o que a gente fazia na pesquisa, mas como uma ferramenta geradora para derivação da forma e sua transformação. E o plano, propriamente dito, né, já não o desenho, as sessões têm um papel puramente analítico. Os desenhos já têm um outro papel completamente diferente. E esse outro conceito que ele usa, que depois eu descobri, claro, que não surgiu aqui, mas de form finding, que ele definiu como uma morfologia arquitetônica focada nas propriedades emergentes e adaptativas da forma. A ênfase muda da criação da forma para encontrar uma forma. De posse dessas informações, e olhando para isso, assim, cara, isso é completamente diferente de tudo que eu aprendi na faculdade. Primeiro, esse cara está categorizando as coisas por método e não mais por aparência ou estilo, né, que historicamente a gente vê na arquitetura, como, por exemplo, James fez bastante para falar sobre o deconstrutivismo. Então, o que o James faz é um contínuo da história do modernismo, do pós-modernismo, depois do deconstrutivismo, e ele para ali. Quando ele para no novo paradigma na arquitetura, parece que ele fica em dúvida. Bom, aqui acontece uma outra coisa e é isso. E eu não sei exatamente como é que é. E o Kolarevic começa a descascar. Hoje eu discordo dessa classificação que ele fez, mas tudo bem, isso foi há 20 anos atrás, eu estava apenas começando. E eu achava isso tudo muito maravilhoso. Então, por causa disso, eu comecei eu entrei para o meu mestrado e com 2 perguntas básicas, né? Qual o limite do que pode ser feito à mão, no final das contas? E até onde a mão dá conta e a partir de onde só o computador pode fazer alguma coisa pela gente? Eu estava muito interessada nessa pergunta. E a minha dissertação foi basicamente sobre isso, né? Depois que eu terminei esse mestrado, eu meio que usei a minha prática e meio que moldei a minha vida nos últimos anos para continuar perseguindo essa pergunta. Por mais que eu tenha lá concluído meu mestrado, para mim aquilo ainda não era suficiente, eu precisava saber mais. Então, dentro da minha prática de ensino, eu fiz diversas cooperações internacionais. Por exemplo, eu dei aula na Universidade de Düsseldorf, em 2016 e 2017, onde eu trabalhei com o Bernard Franken, que é o cara que fez lá o pavilhão da bolha. A gente discutia muito sobre a arquitetura digital e seus rumos. Eu também participei do Visiting School, aqui no Rio. Eu fiz algumas cooperações com a indústria também, por exemplo, aqui com o Campos Costa do Consulado de Portugal, para fazer a fachada do consulado lá do Rio de Janeiro. E, mais recentemente, eu tenho participado do estudo Meteora, que é a disciplina de projeto da cátedra, onde meu orientador dá aula.
Então, todos eles usam o digital de alguma maneira, mas todos eles de maneira completamente diferente, né? E também, dentro da minha pesquisa, eu comecei a usar todo o tempo livre que eu tinha para aprender mais e a tirar essas coisas do papel, porque eu meio que tinha esgotado, de certa forma, o que era essa teoria do digital para mim. Eu precisava entender melhor como é que eu fazia isso. Então, eu comecei a montar as ferramentas, eu negociei, eu descobri que tinha um braço robótico na PUC, que ninguém estava usando, eu aprendi a usar, comecei a criar e montar as ferramentas para usar, e comecei a investigar quais eram os métodos de fabricação que eu conseguia fazer usando esse braço robótico. E aí mudou bastante tudo, porque quando você começa a fabricar de fato, aquelas coisas que você faz perfeitamente no seu modelo começam a dar errado. Quando você começa a botar no mundo físico, ou, por exemplo, nesse outro aqui, que a gente tinha que começar a lidar com coisas tipo mudar a força da ferramenta para ela sugar precisamente no ponto que a gente queria. Isso é um negócio que você nunca pensa quando você está fazendo simplesmente um modelo de arquitetura, né? E nessa última aqui, por exemplo, eu fiz uma ferramenta para esprear resina, que era meio que a antessala de começar a esprear concreto, né? Então, eu queria entender como é que era esse caminho, como é que era a potência da máquina, e como é que ficava a superfície no final, como é que a gente fazia encaixe. Então, é interessante, porque o modelo paramétrico você começa a ver que você tem que adicionar mais coisas nele que não ficam evidentes quando você simplesmente faz uma coisa para um render, por exemplo, né? E uma outra trilha que eu percorri que realmente mudou bastante e tem moldado o que eu faço hoje foi quando eu decidi que eu ia montar o FaviLab. O FaviLab é um acrônimo que vem de FabLab, né? O laboratório lá que surgiu do MIT. E eu comecei a, enfim, pesquisar maneiras de conectar esse mundo digital com outros assuntos que eu achava pertinentes. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso mais tarde. E agora eu estou realmente retomando o meu escritório, depois dele, enfim, ter dado uma pausa nele, que é o ALGA, que também é o nome do meu laboratório na PUC, que é o Algoritmos de Arquitetura, mas a gente também tem uma prática profissional que nem vocês vão ver. Então, colecionei aqui alguns feitos nessa segunda parte, para vocês verem o que eu fiz a partir dessas coisas. Acho que a última cooperação que eu fiz antes de sair do Brasil foi para a Bienal de Arquitetura de Veneza, né? Ano passado, eu fiz isso no ano passado, a Bienal foi agora. Eu fiz isso eu comecei a cooperar com uma pesquisadora de Nova York, da Universidade de Nova York. Ela entrou em contato comigo que ela precisava produzir algumas peças e testar a peça que ela estava testando, que ela estava produzindo para a Bienal. Então, ela participou de uma edição de um curso que eu dei, a gente começou a trocar, e aí eu comecei a produzir essas peças para ela. E aí, sempre uma coisa relativamente simples, né? A gente simplesmente imprimiu, ajudou um pouco na geometria, depois imprimiu a peça para ela testar se era aquilo mesmo que ela queria, depois ela produziu na Itália a peça final. Acho que um projeto muito importante também que a gente fez foi o Cobogó da fachada do Consulado Português, que para mim foi meio que um divisor de trajetórias, né? Essa fachada que está lá, construída hoje, eu quase morri por causa dela, mas não está lá. Ela surgiu de um workshop na PUC, então foi um workshop com alunos. Vocês estão vendo aqui a primeira ideia dos alunos, que eles esculpiram à mão, né? Usando isopor mesmo, no garfo, na faca ali. Essa ideia. Está aqui eles apresentando, né, o curso. Então, nesse curso, os alunos, eu ensinei Rhino, Grasshopper, também a gente usou Ladybug para testar, simular a sombra, e alguns alunos, por exemplo, inverteram o processo, não usaram a sombra para moldar a peça. Enfim, tiveram várias proposições que vocês estão vendo aqui embaixo, né? Então, até o final do workshop, a gente tinha todos os mockups das peças feitas.
menos, claro, essa aqui que era mais complicada. Essa aí a gente deixa... Essa é difícil, né? A gente imprime em resina e torce pelo melhor. Então, está aqui a impressão dela de resina em altíssima precisão. E aí, no final, essa peça foi apresentada para o presidente de Portugal, para o primeiro-ministro de Portugal, o cônsul e tudo mais, e eles escolheram exatamente a peça difícil, claro, que era mais interessante. E aí, a gente começou a fazer um mock-up, trabalhar no mock-up dela. Essa aqui foi uma das tentativas que a gente fez. Estão aqui os alunos trabalhando nas outras peças, né? Essa com buraquinho aqui que vocês estão vendo deslocada era a peça original que o arquiteto, o Campos Costa, tinha proposto, então a gente também moldou a dele, né? Inclusive para testar processo e tudo mais. E aí, bom, no final a gente teve que fazer uma readequação da geometria. Quem fez essa readequação foi um arquiteto português chamado Nuno... Desculpa, esqueci o sobrenome dele. Então, ele mudou um pouquinho essa geometria. A gente começou, então, a produzir esses moldes lá na PUC, para essa peça aqui especificamente. A gente fez esse molde na CNC, então, jeito mais. A gente tentou usar o robô nessa época, eu não sabia usar o robô ainda. Mas, enfim, talvez o robô tivesse sido melhor, mas não dava para usar, então a gente fez na CNC. E foi um processo muito interessante, porque ali eu aprendi de fato como é que você usa a CNC com altíssima precisão para deixar um negócio assim realmente redondo. Então, quando a peça foi para a pessoa tirar o molde, ela estava assim perfeita, ela não precisava de mais nenhum outro acabamento a mais do que o que a CNC tinha feito. E se vocês observarem aqui, não sei se dá para ver exatamente, tem umas cortezinhos aqui, né? Esses cortes são exatamente onde eram as emendas das peças. A gente gastou muito tempo realmente desenhando um método para esse encontro ser absolutamente perfeito. No final, ele ficou realmente perfeito. A gente não conseguiu fazer a forma no final, né? A forma veio da Espanha, e está lá o resultado desse processo todo. E isso já vai fazer 5 anos esse prédio, lá no lugar. Um spin-off desse workshop foi uma arquiteta, colega minha lá da PUC, que gostou dessa peça. A menina que fez a peça, que participou do grupo, era a arquiteta dela, né, a Nária, e eles decidiram, então, que me chamaram para construir, então, essa peça para colocar no hospital de camp. E aí, bom, a essa altura do campeonato, a gente já sabia como é que funcionava, como é que funcionava a moldagem, e depois como é que fazia a extração da forma propriamente dita, e dessa vez a gente conseguiu ir até o final, e fez a forma também, usando fibra. Mais uma vez, um trabalho enorme na CNC. Essa aqui era um pouco mais fácil, a gente usou caramba para resolver a parte estrutural dessa peça, porque ela é um pouquinho diferente da outra, né? A outra é meio orgânica, assim, mas ela tem meio que mais concreto nas bordas. Então, ela resiste mais. Essa aqui foi um pouquinho diferente, porque ela tinha esse escalonadinho aí, dava um estrangulamento ali do lado. Então, a gente simulou no caramba para ajustar a geometria, depois a gente viu na realidade virtual para ver se estava funcionando, se ela tinha a delicadeza que era necessária, né, que tinham pedido para a gente, se as emendas estavam corretas e tudo mais, e aí finalmente a gente fez a forma. E estava em processo de construção, parou por causa da pandemia, enfim, não sei exatamente que pé que ficou, mas a gente produziu essa peça até o final, moldou algumas peças e elas serão perfeitas. Tá? Também, um pouco antes da pandemia, a gente começou a fazer um estudo de uma parede para o Casa Cor, aqui do Rio, quer dizer, lá do Rio. E aí, dessa vez, a gente resolveu mudar um pouco o processo, porque era uma parede que ia ficar em exposição, então as pessoas podiam esbarrar, ela tinha que ser leve para carregar e para mudar de lugar, mas ela tinha que ser rígida ao mesmo tempo. Então, o que a gente fez foi usar esses dois processos que a gente meio que já dominava, e usando, claro, o Grasshopper para gerar essa geometria, e depois fazer os cortes nela, para ela ter aquele efeito meio que, depois a gente chama de costela de Adão, porque ela tem
ela dá umas onduladinhas, e é interessante porque a gente começou a testar meio que aleatoriamente umas ondas no robô para ver como é que era o movimento do robô, qual era o limite do movimento do robô, e depois a gente parametrizou esse movimento, e aí sim a gente gerou a forma no final. E aí a gente usou, então, esses dois processos, né? O primeiro para cortar, de fato, fazer o corte, né? Está aqui uma seção dessa parede, e depois a gente usou a resina em cima da própria cama para torná-la rígida, e ela resistiu, a parte que a gente fez ficou bem interessante, está um pedaço dela aqui feito. E aí, bom, pandemia, tudo parou, Casa Cor parou, o projeto parou, mas, enfim, é uma coisa que a gente vai retomar e tal. Isso aqui surgiu, na realidade, eu só comecei a trabalhar com robô por causa de uma falha, né? Aquelas coisas da vida. Em 2017, quando teve esse AA Visiting School, lá no Rio, o combinado era, bom, se a gente precisar da CNC, você ajuda a gente na CNC, mas a gente vai usar o robô, e esse aqui é o lance, vem 2 caras da AA para lidar com o robô, e eles são muito bons, são gênios e tal, e eles vão lidar com o robô para a gente. Tá bom. Eu não sabia absolutamente nada de robô, não podia, nem se alguma coisa acontecesse, podia sequer ajudar. E aí, bom, as coisas deram um pouco errado, né? Eles começaram essa geometria aqui, tem algum mandrake nessa geometria, eu não sei, ela tem um gnomo ali nela que ela simplesmente não cola. Eu já testei, eu imprimi, eu cortei na CNC com altíssima precisão, depois eu consegui cortá-la no robô, e ela simplesmente não cola. Se vocês olharem aqui, existe um erro aqui nessa curvatura que ela simplesmente não vai. A gente chegou à conclusão de que isso é um problema realmente da peça, né? A cadeira tem um problema. Esse pedaço aqui foi feito na CNC. Mas, bom, a gente colocou isso no Grasshopper, né? Mais uma vez, eu controlo o robô pelo Grasshopper, e a gente, enfim, teve que fazer uma otimização, porque essa peça é difícil de encaixar, então a gente teve que fazer uma espécie eu montei o algoritmo para otimizar a posição da peça dentro do bloco junto com a posição que o robô consegue alcançar, né? Porque isso não é muito trivial. Então, às vezes a gente ia cortar a peça, ela chegava meio que batia na mesa, aí a gente não conseguia, aí virava e não conseguia porque o robô não fazia a volta. Então, foi uma peça muito complicada de fazer, mas no final a gente meio que começou a conseguir fazer, e aí depois a gente meio que abandonou a ideia, porque, tipo, quer saber, vamos fazer outras coisas mais interessantes, porque isso aqui já morreu, as pessoas já não estão nem mais aqui, mas serviu como um estudo. Nessa época, o William, né, que foi quem me ensinou, que está aparecendo no ele que me ensinou a usar o robô, e eu ia lá tantas vezes, enchia tanto saco, que chegou uma hora e disse, cara, vai você sozinho, chega, para de encher o saco. E eu passei a usar o robô sozinho, eu só pedindo para eu não morrer lá, né, o que ainda não aconteceu. Mas se vocês observarem nesse vídeo, tem uma dificuldade de usar o fio quente, né, que depois a gente corrigiu. Se vocês olharem assim, bem no meio, o corte, né, o fio começa a dobrar, né? Então, depois que a gente fez isso, a gente observou isso, a gente fez uma adaptação na lateral para controlar a energia e a temperatura que vai para o fio quente, depois para controlar a temperatura dele e uniformizar a temperatura ao longo do fio, porque isso estava sendo problemático, estava também deformando a peça. E a gente acertou isso para fazer lá na costela de Adão, e ela sai perfeita. Você quer falar, William? Acho que não. Desculpa. E aí, como a gente começou a fazer essas coisas, outras pessoas começaram a procurar a gente, por exemplo, o Kaique Niemeyer, queria que a gente, enfim, chegou lá na PUC e perguntou assim, será que vocês têm ideias para a gente conseguir produzir esse banco? Tem esse banco aqui, e eu quero produzir. Como é que vocês acham que dá para fazer? A gente começou a testar e pensar, assim, bom, madeira talvez fique um pouquinho complicado, mas quem sabe se a gente conseguir cortar e usar esse método que a gente está usando para a parede de usar o isopor, que é bem leve, depois enrijecer com resina ou jato de concreto, né? E aí a gente fez aqui um teste dele, isso aqui foi em fevereiro de 2019, então
não, desculpa, fevereiro de 2020, então foi bem na borda, assim, no dia seguinte, tipo, sei lá, na semana seguinte já estava tudo esquisito, não, foi em março de 2019. E aí, na sequência, a PUC fechou e a gente não fez mais nada. Mas é que, se vocês observarem, já tem um fio aqui, ó, que está colado aqui, ó, já foi a adaptação que a gente fez para controlar a temperatura do fio ao longo do processo, para ele não perder calor, né? E aí tá aí, a gente também fez uma certa otimizaçãozinha dessa geometria no Grasshopper para ela funcionar melhor, e no final a gente cortou. Esse projeto aqui é um projeto interessante, eu vou mostrar ele porque ele é meio peculiar, assim. Foi um teto para um restaurante, uma arquiteta grega me procurou lá na PUC para fazer isso com ela, e ela queria fazer uma malha, né? Ela queria fazer uma malha, esse era o conceito dela, uma coisa meio grega e tal, porque os tecidos e tudo mais, e remete à Grécia. Eu disse, bom, então como é que a gente pode fazer isso, né? Aí eu escrevi um código, porque, enfim, eu acho muito difícil fazer essas coisas à mão, a verdade é essa. Se eu desenhasse, que nem meu marido desenha, eu nunca teria me metido com o computador, mas eu não sei desenhar. Então, eu uso a máquina para fazer essas coisas para mim. E aí eu construí um código para, enfim, fazer essa malha, e depois, esse aqui é só uma parte do código, claro, né? Depois esse código é gigantesco, né? Porque isso aqui que vocês estão vendo é só a parte do canguru. Depois eu fiz toda uma otimização na lateral para retirar quais eram as geometrias difíceis, né, de ficarem na posição na lateral. E aí, depois, eu extraí todos os detalhes a partir desse código que eu fiz. Então, esses contornos aqui, os ângulos, essas peças que a gente teve que fazer para colocar as coisas no ângulo, isso aqui foi tudo derivado do que o Grasshopper calculou. Aí, no final, a gente chegou a fazer um protótipo assim, meia boca lá, na nossa marcenaria mesmo, mas só para mostrar como é que ficaria, porque eles estavam um pouco inseguros. E eles estavam realmente muito seguros, mesmo olhando a peça, assim, tipo, nossa, mas a gente construiu aqui um pedaço para vocês. Não, mas a gente não está conseguindo visualizar. Então, tudo bem, então eu vou colocar na realidade virtual e aí vocês visualizam. A gente colocou na realidade virtual, aí eles visualizaram, e foi super interessante, porque eles iam trocar assim, não, peraí, então, teto azul e malha branca. Não, agora inverte, agora eu quero teto azul, e assim vai, e a gente foi trocando na hora. E aí, no final, eles contrataram a gente para fazer depois dessa demonstração na realidade virtual. Mas aí depois, enfim, acho que o restaurante, os sócios brigaram, e essa coisa não foi muito adiante, mas pagaram a gente, tal, o projeto foi feito, mas infelizmente não foi adiante. Bom, e esse aqui é o último projeto que eu vou mostrar, que é esse de uma instalação de arte que eu fiz em conjunto com um artista, que é o Edson Pavani, no Estúdio Lilo, que ficava em São Paulo, fechou. Hoje é a Lina, que está ali, que era do Estúdio Lilo, está aqui em Zurique também. E esses caras nos procuraram para, enfim, fazer uma instalação de modo que o robô dançasse junto com o artista. Então, foi muito interessante, porque a gente teve que fazer um trabalho de deixar... o artista ia fazendo... Como a gente não tem sensores, né, o nosso laboratório funciona basicamente com zero financiamento, a gente pega um monte de coisa do lixo da engenharia, que é super rico, né? Então, a gente foi fazendo tudo sem sensor e tal, simplesmente marcando posição. Então, ele ia fazendo lá as posições-chave, a gente ia marcando a posição, aí transformava essa posição num G-code, e depois ia testando como é que o robô dançava junto com ele. Mais um projeto que foi feito imediatamente antes da pandemia, e depois o festival inteiro foi cancelado, né? Isso era para ter sido feito em Portugal. Eles tinham até aceitado a proposta que a gente tinha feito, é uma pena, teria sido bem interessante. No final das contas, vocês viram que eu gosto bastante de tecnologia, muito embora eu achava que a primeira vez que eu olhei o AutoCAD na minha vida, em 1997, eu olhei aquela tela preta e disse, cara, eu nunca vou aprender esse negócio na minha vida. E hoje eu programo inteligência artificial. Então, eu sempre gostei muito de tecnologia, mas havia um outro lado meu, uma outra parte que para mim era inescapável.
Isso aqui que vocês estão vendo é um plot da minha casa. Minha casa está bem aqui. Minha casa fica esse pitoquinho aqui. Vocês estão vendo aqui um pedaço de montanha. Aí vocês estão vendo umas casas assim, mais ou menos do tamanho da minha, e depois umas mansões aqui atrás, umas casas gigantescas. E logo aqui coladinho, num plot aqui de 1,5 km, tem uma favela gigante aqui desse lado, tem outra aqui. Mesmo lá no meu laboratório da PUC, essa aqui é uma foto da janela do laboratório Instituto Robô, onde eu trabalho com robô. Esse é o edifício lá da PUC, tem é um campus maravilhoso, que tem muita árvore, tem um rio que corta o campus, e macacos, e bichos, e tudo mais. E tem lá a favela da Rocinha descendo para o lado. Então, é uma coisa meio inescapável. E eu comecei a me perguntar, né? Será que não existe, de fato, uma outra inteligência acontecendo? Porque eu achava muito interessante essas tecnologias todas que eu estava pesquisando, né? Essa coisa que está aqui no lado direito, cada vez mais avançadas e tudo mais, e inteligência artificial bombando e tudo mais. Mas havia um outro tipo de tecnologia que eu também acho muito interessante, né? Que é a capacidade de um brasileiro de colocar um ar-condicionado num Fusca, que não é feito para isso, né? Então, eu comecei a pensar que, cara, existe uma outra tecnologia aí rolando que pode ser interessante também. E aí, tudo isso culmina mais no FaviLab Maré, que foi quando eu realmente comecei a pensar com mais cuidado sobre essas coisas. A favela é cheia de tecnologia, cheia de tecnologia. Os alunos que eu tive da favela sabiam programar, os meus alunos da PUC não sabiam. Foi isso que uma das grandes lições que eu tive no FaviLab. E se você for lá, você vê as pessoas usando a tecnologia da maneira mais impressionante. Então, eu adoro esse exemplo aqui do Gato Mídia, que é esse da esquerda. Os caras criaram um óculos de realidade virtual com papelão e um telefone. Eles criaram isso do zero. Criaram o seu próprio aplicativo lá dentro, sem nenhuma ajuda de fora. E talvez o exemplo mais polêmico, mas que eu também gosto muito, é a história dos patinetes, né? Existem esses patinetes na cidade, havia, né, pelo menos, não sei nem se tem mais, que eles estavam retirando. Mas tinha esses patinetes na cidade, e os caras perguntaram assim, pô, mas por que não tem aqui? Por que só tem lá e não tem aqui? Então, eles pegaram os patinetes, roubaram os patinetes, colocaram na favela, hackearam o sistema, quebraram o código, criaram um novo código que passou a funcionar dentro da favela. Cara, isso, ok, é um crime, eles roubaram e tudo mais, tem todo esse papo, mas, cara, eles hackearam um sistema da cidade, fizeram funcionar dentro da cidade deles, cara, isso é genial. Então, assim, cara, acho que existe um outro lado nessa história que a gente pode olhar. E aí, o FaviLab, então, passou a ser... a primeira versão dele foi em 2019, né? Passou a ser um curso regular, mais uma coisa que parou por causa da pandemia, mas vai voltar agora em 2022. O que eu fiz? Eu peguei alunos da favela, alunos da PUC, botei todo mundo dentro de uma sala, ensinei Rhino e Grasshopper para todo mundo e falei assim, cara, vamos fazer alguma coisa interessante para a favela. E foi basicamente isso. Ninguém sabia nada, nem de Rhino, nem de Grasshopper, e eles propuseram sempre com o espírito da cooperação, nunca com a competição. Acho que isso é importante. E aí, algumas coisas interessantes, eu comecei a pensar algumas coisas diferentes sobre o que é o paramétrico, né? Por exemplo, isso aqui que vocês estão vendo é um experimento com Cellular Automata e com Voxelizer, né? Primeiro, a primeira parte desse código é um Cellular Automata para gerar os pontos e depois a gente usou o Voxelizer para gerar essas caixas. Isso tudo porque um grupo especificamente queria fazer uma biblioteca para as crianças e tal. Bom, até aí, né? A Cellular Automata e o Voxelizer, ok. Qual o interessante aqui? Acontece que a gente não sabia exatamente onde é que podia ser essa biblioteca, porque a gente tinha que negociar localmente onde é que isso podia ser construído, de acordo com as pessoas envolvidas lá, que não eram somente a população em geral, mas também, né, os civis armados. A gente tinha que
ter um sistema que rapidamente pudesse ser adaptado para a gente construir em outro lugar, se alguém chegasse e falasse assim, não, aqui você não pode, porque aqui é o ponto do não sei do que, aqui a gente faz não sei o quê. Então, o paramétrico, para mim, passou a ter uma outra... Sabe esse papo da adaptação do paramétrico? Isso, para mim, passou a ter uma outra leitura depois desse projeto. Cara, esse papo da adaptação realmente é importante. Mas é importante nesse contexto especificamente. Aí, no final, o primeiro que a gente montou foi um brinquedo com tubos, porque aquele da biblioteca seria muito complicado com o tempo que a gente tinha, muito caro também, né? A gente tinha 100 euros para fazer esse projeto inteiro. E a gente fez esse brinquedo aqui com tubos, as crianças participaram, foi uma loucura, elas decidiram, estava completamente fora do script, elas decidiram como é que ia ser, a gente tinha lá todo o mapa para fazer, elas, não, a gente quer fazer e tal também. Ainda bem que a gente tinha feito uma coisa parametricamente, porque a gente conseguia adaptar de acordo com o desejo das crianças, né? E aí, no final, a gente colocou em sensores aqui dentro, imprimiu esses bocais, e as crianças, se vocês olharem aqui perto, essa imagem horrorosa, eu não tenho imagens incríveis, porque, enfim, é um pouco difícil de tirar foto numa situação dessa. Mas o que acontece aqui, tem um Arduino que conecta ali no final, as crianças, e esses tubos emaranhados, as crianças tinham que descobrir quais eram os tubos que estavam conectados, né? E conforme elas iam gritando, tinha um potenciômetro ali dentro, então a potência da voz aumentava e diminuía a luz, né? Foi um sucesso, durou uma semana, que é algo incrível. Eu achei assim, sensacional, a coisa ter ficado lá durante uma semana inteira, num espaço público. Na verdade, ele só acabou porque as crianças usaram também para escalar a parede, e aí foi meio complicado. E um mês depois eu voltei lá e a Arduino ainda estava lá. Eu ainda recuperei a Arduino. Bom, e aí eu comecei a pensar assim, cara, como é que eu consigo usar unir esses dois mundos de uma maneira mais interessante, né? Como é que eu lido com essa noção da tecnologia, da escassez, sem romantizar? Porque isso é importante. E que tipo de informação que a favela está produzindo e como que a gente lida com ela? Então, comecei a pensar um pouco sobre isso. Isso aqui que vocês estão vendo foi um Self-Organizing Map, meu primeiro experimento no doutorado, onde eu trabalho com inteligência artificial. E eu peguei 20 mil fotos de favelas no mundo inteiro, e fiz um mapa auto-organizado para extrair sobre o que as pessoas estão falando nas favelas. Eu vi que elas estão falando sobre várias coisas muito interessantes para nós, arquitetos também, isso não está nos livros. E foi aí que eu comecei a desenvolver a minha tese. Um dos experimentos que eu comecei a pensar foi, toda vez que a gente pensa em arquitetura artificial, inteligência artificial e favela, a única coisa ou a coisa mais comum é a classificação, né? É classificar em favela ou não favela. Só que isso não diz nada para a gente sobre esses espaços, como é que eles são, que inteligências estão sendo produzidas ali. Então, eu comecei a pesquisar outro tipo de algoritmo que investigava as cidades mesmo, né? a Street View, imagens de ruas, e o mesmo problema acontece, né? Você tem muitas coisas sobre cidades, você tem basicamente nada sobre favelas. E quando você tem alguma coisa sobre favelas, é sempre comparando com a cidade. E eu achava isso insuficiente. Então, eu comecei a criar meus próprios códigos para pensar que tipo de informação que eu preciso no final das contas para lidar com isso. Se eu abstrair de tudo quanto é informação e simplesmente codificar todas as coisas que eu estou vendo em números e abrir mão da geometria, que é uma coisa que é tão cara para a gente, né? Lembrando lá do Meredith, From Control to Design, aquele livro clássico de arquitetura de 2018, eu descobri que exatamente abrindo mão dessa geometria, ou pensando numa outra matemática, que é a matemática pura, aí sim a gente consegue extrair outro tipo de informação dessas cidades. E, bom, como é que eu conseguiria articular novos significados com isso? Então, se eu abro mão da geometria propriamente dita, se eu simplesmente matematizo todo o meu conhecimento, eu consigo fazer outro tipo de relação entre essas coisas. Então, se eu trabalho com palavras, ou com imagens, ou com modelo em 3D para o computador, ou para um sistema de machine learning, isso é irrelevante. Tudo isso vira número. E aí, como eles são números, eu consigo articular de maneiras completamente diferentes. E aí foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei a pesquisar imagens de favelas no mundo inteiro,
aqui vocês estão vendo várias, e comecei a fazer novas perguntas para as datasets que eu estava vendo, né? Então, por exemplo, se eu quiser saber sobre arquitetura, eu escolho uma imagem, por exemplo, essa daqui do Sri Lanka, e descubro que existem arquiteturas similares no Sudão, em Gana, no México, isso eu jamais imaginaria, e na Índia. Ou que novas associações que eu posso fazer, por exemplo. Então, mais uma vez, se eu quiser saber sobre, não sei, violência urbana, e escolho uma imagem do Paquistão, e eu consigo, por proximidade, ver a Turquia, o Brasil, né, e lugares similares. Isso tudo é a máquina que faz essas associações para mim, porque ela enxerga determinadas associações. Bom, e aí a grande pergunta, né? Onde é que isso vai levar a gente? E o que a gente faz com isso a partir daqui? Então, vou entrar nessa terceira e última parte, que são as minhas reflexões, para a gente pensar aqui um pouquinho. A primeira delas é que o digital tem uma história, né? Muito embora a gente comece, ou eu pelo menos comecei lá no meu mestrado falando sobre o Iver Sutherland, lá em 1961, na verdade, essa história, ou a história que está por trás do Iver Sutherland, é muito maior e também muito mais interessante. Então, se a gente pensar, por exemplo, desde a primeira máquina programável, lá de 1805, ou das primeiras máquinas que de fato usaram linguagem de programação, como a máquina analítica do Babbage. E a primeira mulher, a primeira pessoa que codificou uma coisa no mundo, que foi a Ada Lovelace. E depois a revolução que isso traz. Aí a gente consegue chegar no Colossus, do Alan Turing, e depois no console da IBM, do McCarthy, que foi a primeira máquina que jogou xadrez com uma pessoa em 1956. Então, a gente começa a fazer associações um pouco mais abstratas e, portanto, mais profundas do que simplesmente olhar para a história da geometria ou da representação da arquitetura, que foi o que eu fiz no meu mestrado. E é sempre importante lembrar que o desejo de informatizar ou de mecanizar ou de trazer máquinas para o canteiro é tão antigo quanto Vitruvius, né? Lá nos 10 livros de Vitruvius, o último livro, do livro 10, fala especificamente sobre as máquinas. Mas essa noção de que o canteiro vai ser uma coisa feita por robôs e tudo mais, não é um domínio da arquitetura, como é muito mais antigo do que a gente imagina. Então, se a gente olhar, por exemplo, esses cartões postais de Cotter, em 1910, quando ele diz como é que vai ser o ano 2000, está aqui um arquiteto controlando por botão uma máquina que está construindo um prédio. Isso não é exatamente muito longe do que a gente vê hoje, pelo menos que eu vejo lá na faculdade. Mas, dentro da arquitetura, existe uma história específica também que é interessante da gente ver. Que vão desde lá do Building Machine, do Neuffer, de 1936. O Neuffer é um cara que é conhecido pelos padrões, né, que ele faz de medida, né? Mas ele tinha um pensamento muito interessante sobre a mecanização da arquitetura e como é que o prédio poderia de fato simular uma construção, de fato como poderia ser simulada por uma máquina. Até o que a gente vê hoje, como por exemplo aqui na pesquisa do Akin Mendes, usando os robôs para fazer absolutamente tudo, né? E a gente está falando aqui de um outro tipo de método construtivo, mas que tem as suas bases lá naquele pensamento de abstrair a comunicação pela geometria. A segunda coisa, o digital tem uma materialidade, né, que é específica. Então, hoje, por exemplo, lá no Grammatzenkoller, que são professores lá do ETH, já nem se fala mais, são mais cuca. Isso aqui que vocês estão vendo é uma bulldozer, né, uma escavadeira não tripulada, ela é controlada completamente remotamente, e ela tem um sensor. Essa escavadeira é um robô, ela não é uma escavadeira como ela é um robô. Ela escaneia as pedras que vocês estão vendo aqui, são parte de demolição de um prédio, ela escaneia essas pedras e ela decide qual é a melhor maneira de empilhar essas pedras para gerar uma parede. E ela faz isso completamente autonomamente com um programa de computador. E, reforçando, ela não é tripulada. Ela faz isso sozinha. Hoje a gente tem drones também que são usados para construção. Isso aqui na pesquisa do Akin Mendes. Então, o construtor
passa a ser aquele, não é mais o arquiteto somente que aperta o botãozinho, mas o próprio robô também decide. Então, nesse experimento aqui, por exemplo, lá do Joaquim Mendes, isso foi feito por uma cobertura, e aí ela vai se remoldando, se reconfigurando conforme o sol vai batendo. Então, quem decide isso é o construtor, que no caso é o drone. Eles têm, está aqui o resultado disso feito. Eu, sinceramente, não sei se isso chegou a funcionar dessa maneira. O cara que fez é meu amigo, em São Paulo. A gente tem outros tipos de robôs que sobem pela parede também. Então, outro tipo completamente de construção. Então, esse aqui que vocês estão vendo é da Maria Iblobina, se não me engano o nome dela, também lá do Joaquim Mendes. Ela começou a pesquisar esse outro tipo de robô, então ela monta o robô do zero, né? Então, aquele papo de que o arquiteto vai ter que passar a fazer as suas ferramentas para ser uma verdade enorme, porque essas pessoas estão, de fato, construindo suas próprias ferramentas. Então, está lá o robô que sobe a parede e faz um trançado. Né? E, claro, desde aquele clássico, né, do robô que faz os elementos, empilha os elementos que a gente vê corriqueiramente na arquitetura, ou até aqueles também que, esse aqui também foi feito lá no Gramado Cincola, é um robô que faz solda e ele, mais uma vez, decide e corrige a própria trajetória. Então, essas máquinas são dotadas de uma agência específica. E isso, claro, na minha opinião, gera uma materialidade específica. O digital tem uma teoria, na minha opinião. E é engraçado que quando a gente vê a teoria da arquitetura, pregressamente, esses grandes clássicos da arquitetura, todos eles, de certa forma, ou esses que a gente aprende, sempre param quando o digital começa a pegar. Né? É muito impressionante. Que nenhum deles trata o digital propriamente dito. Mas, claro, tem outras pessoas que falam sobre isso. Eu usei bastante esses autores aqui durante meu mestrado, e hoje eu tenho uma opinião diferente. Hoje eu tento buscar um pouco mais nas fontes verdadeiras, nas fontes primárias. Então, eu tenho olhado muito mais para Nicolas Negroponte, por exemplo, e o que ele estava teorizando ainda na década de 70 sobre isso. Por exemplo, aqui nessa Sixtallation, onde eles fazem esse objeto vai se moldando, né, em função de uma agência que é colocada ali, um objeto que se move. Ou, por exemplo, Cedric Price, quando ele começa a formular as teorias dele sobre o que tem que ser a arquitetura do futuro, né, a arquitetura reconfigurável, o que está por trás disso, uma coisa também que tem me interessado bastante. E é muito impressionante ver que aqueles caras, naquela época, ainda na década de 60, 70, já estavam pensando em abstrações para gerar a arquitetura, ou seja, no lugar de usar a geometria, usar um sistema simbólico de linguagem para gerar a arquitetura. Então, está aqui um projeto que eu acho particularmente interessante, que é esse Project Generator. Isso aqui é uma planta, mas é uma planta que desenha o processo para gerar a planta, né? O que é mais impressionante. Isso foi feito em 76. E eles, de fato, construíram a máquina que fazia o Project Generator funcionar. O que também é particularmente muito impressionante. E aqui um exemplo do que é esse Project Generator, uma vila, né? uma vila sendo gerada a partir desse princípio. Então, olhando para essas coisas, né? Dá para perceber que, quando a gente olha lá para o Kolarevic, essas teorias que eu usei, para falar a verdade, no meu mestrado, o Mário Carpo, o Picon, a Riv Coxman, pessoas importantes, mas eles estão meio que mastigando uma teoria. E eu comecei a olhar realmente para os originais, digamos assim, eu voltei para os originais, né? Como, por exemplo, Fraser e Otto, né? Aquele conceito lá do Finding Form, no final das contas, é muito mais antigo, tem a ver com estudos lá da década de 50, 30, para falar a verdade, lá de Eisler, Blatzinger, na engenharia. Então, existe uma coisa pregressa nisso. E eu tenho, então, três
3 conclusões, ou enfim, 3, não exatamente conclusões, mas 3 coisas assim que eu penso, né? Agora, nesse momento. Primeiro que o que eu tinha concluído na minha dissertação, meio que eu percebo que ainda vale, né? Tudo vai virar paramétrico. Naquela época eu achava que tudo ia virar paramétrico. O AutoCAD ia morrer, tudo ia ser substituído por Revit ou similar, e hoje em dia o Revit tem Grasshopper, o SketchUp tem um Grasshopper dele lá, então tudo virou paramétrico. Paramétrico agora virou, tipo, é claro que isso é paramétrico, né? Mas o campo especulativo está cada vez mais abstrato, está cada vez mais virado para a linguagem de programação e para coisas mais abstratas que não são exatamente, enfim, GAN, né? Em Machine Learning. Por exemplo, o Novak, era uma coisa que eu não lembrava, o Marcos Novak já usava matemática quando ele fez o Paracube. Então, o Paracube dele, ele não gerou num sistema tipo Grasshopper, ele gerou fazendo uma programação de fato, né? Isso era bastante avançado. A segunda coisa é que o computador não é uma ferramenta. Isso, para mim, foi um erro. Um erro conceitual, eu diria. Assim, eu uso a palavra ferramenta na minha dissertação o tempo inteiro, mas eu meio que não achava uma outra palavra para ela, né? E eu gosto da palavra que meu orientador usa, que é uma máquina simbólica. Uma ferramenta tem uma função. Então, uma chave de fenda faz uma coisa específica, uma furadeira fura, uma parafusadeira parafusa, um computador faz basicamente qualquer coisa. Ele não tem uma função específica. Então, o computador não pode ser considerado uma ferramenta. E, por último, o código é um instrumento tecnológico da nossa época. E isso é bastante significativo. Então, se a gente pensar, por exemplo, voltar 500 anos para trás e pensar em Albert, né? O que Albert fazia era usar a coisa mais avançada em termos de linguagem, que era o desenho, para dar conta das coisas dele. E mais tarde, depois... Eita, agora só um pouquinho aqui. Quando o Palladio descreve a sistematização do modo de representação na arquitetura, todas essas pessoas estão usando a coisa mais avançada daquela época. E o que a gente tem hoje... Nossa, mas que saco, assim. O que a gente tem hoje um outro tipo de código, que já não tem mais a ver com linhas, com essa geometria como a gente conhece, mas tem a ver com códigos binários e coisas completamente diferentes, e que permitem que a gente gere coisas completamente diferentes, e use o morph de uma maneira completamente diferente. Esse, por exemplo, um código que um colega meu, o Mohamed, fez lá na nossa cátedra, né? Cátedra de Digital Architectonics. Isso é que você não consegue gerar com Grasshopper, simplesmente. É uma outra coisa completamente diferente. Isso aqui só funciona se você abrir mão da geometria, codificar de outra maneira e usar a geometria como um render no final. Então, não são operações geométricas que comandam aqui, são operações puramente matemáticas. E, bom, para finalizar, eu tenho 3 perguntas para vocês, né? Eu sei que vocês talvez queiram me fazer perguntas, mas eu quero fazer perguntas para vocês primeiro. Eu sempre gostei dessa frase, né? Technology is the answer, but what's the question? Uma frase que Cedric Price fez em 1966. E, para mim, ela ainda é bastante relevante e é nela que eu penso quando eu faço todas as minhas coisas. Qual é a pergunta? Porque a minha pergunta é completamente diferente, eu diria, da pergunta que os suíços fazem para a tecnologia. Eles estão no outro mundo, eles estão no outro patamar, eles não veem as coisas que eu vejo, eles não... Enfim... Eles não estão no ambiente que eu estou. Então, quais são as perguntas que a gente faz? Primeiro, será que o digital tem uma estética? E eu acompanhava mais, agora eu confesso que não acompanho mais tanto, mas a gente que acompanha esse mundo digital sabe que o digital passou aí por suas fases, né? Primeiro, o contínuo, que eram as superfícies, a pele, a noção de pele, estrutura, que foi bastante importante lá nas blobs, no início da década de 2000 até 2010. E aí depois ela passou por uma fase do discrete, onde descobriram, né, liderado talvez por Schumacher e Mário Carpo, endossando isso, que se o código de computador é uma coisa discreta, um binário, então a arquitetura que sai desses códigos também tem que ser discreta, e aí eles começaram a fazer uma série de experimentos com essa noção discrete,
E mais recentemente, talvez liderado aí pelo Neil Leach, a gente tem as machine hallucinations, que são essas alucinações que saem da inteligência artificial, usando GANs, usando esse tipo de método generativo, que, enfim, nas 3 hipóteses aqui para mim, existe sempre a possibilidade de você ir além e fundamentar isso com uma teoria, mas sempre tem a hipótese que eu acho que é a mais corriqueira de usar isso simplesmente como um estilo, né? Para usar, infelizmente, a palavra do Patrick Schumacher, e que o Mário Carpo assinou embaixo. Eu fiquei muito pesarosa quando ele fez isso. Confesso que eu fiquei um pouco decepcionada quando ele chamou a arquitetura digital de estilo. Bom, será que racionalizar é a saída? Isso aqui que vocês estão vendo é uma simulação de cidade inteligente que um colega meu, o Gu, fez lá no doutorado dele, né? Uma simulação de inundação. E, bom, muito embora isso aqui não seja conectado a cidades inteligentes, recentemente eu fiz um curso tive que fazer, né, essas coisas burocráticas de doutorado na engenharia ambiental, e a professora, que é muito importante, ela é uma figura realmente muito importante sobre landscape architecture no mundo, né, e environmental design, ela falou que, cara, essas cidades inteligentes não estão prosperando no mundo, as pessoas não querem morar lá. Tudo funciona, tudo é perfeito, tudo é racional, tipo, essas pessoas simplesmente não querem morar lá. E eu sempre me lembro do meu orientador, foi por isso que eu entrei nessa cátedra específica. Ele publica um livro dizendo, quando a primeira frase do livro dele é: a cidade não se resolve no urbanismo. Tudo que é 100% otimizado, 100% racionalizado, 100% desenhado, não produz cidade. Então, isso para mim não é exatamente, enfim, uma lei, mas é o que eu fico pensando, né? Por que edifícios como esse aqui não foram repetidos, por exemplo? Isso para mim é um edifício ícone dessa otimização da arquitetura, ou pelo menos o primeiro deles, né? A Prefeitura de Londres, feita em 1999, totalmente otimizada dessa forma, né? E eu confesso que eu já tive meus dias lá de otimização. Meu primeiro doutorado eu quis fazer sobre otimização, e isso perdeu um pouco o sentido para mim, mas só para dizer para vocês que eu não condeno quem é que faz otimização, eu tenho um pé na otimização, eu acho que isso tem lá o seu sentido. Então, quando eu fiz lá a minha especialização lá no IAC, o que eu fiz foi exatamente uma otimização aqui de uma fórmula para enfim, ter a posição mais adequada aqui. Isso aqui é a simulação do meu computador velho, que já morreu há muito tempo. Otimização dos materiais, tudo isso conjugado para gerar uma coisa. Bom, e por último, a minha pergunta é: será que houve, de fato, uma quebra de paradigma? Eu, pelo menos, até eu ler Rifkin, eu estava muito apaixonada pela ideia do Joachim Mengs de que a gente está numa 4ª revolução industrial, mas depois que eu li Jeremy Rifkin, e ele fala que, olha, mais ou menos, né? Tudo que a gente vê até agora são um aumento do que a gente viu no século XX, né? Para a gente realmente quebrar alguma coisa, eu estou pensando aqui no paradigma como Kuhn explica o que é paradigma, né? Que é uma ruptura de fato, uma coisa que deixa de fazer sentido e outra se sobrepõe. E ele fala que a gente precisa mudar as matrizes. Será que a gente mudou de fato as nossas matrizes arquitetônicas? Eu não sei. Quando eu olho para essa linha do tempo, eu fico pensando que sim e não sei. Eu sempre fico um pouco na dúvida do que aconteceu, afinal. Será que é? Será que não é? Hoje em dia eu tendo a achar que não, e aí, claro, né, a gente pode discutir aqui, e eu acho que é possível, usando o código, que isso sim é uma ruptura, uma outra linguagem, outro jeito de usar. Mas, até então, eu tenho minhas dúvidas se a gente, de fato, fez esse jump, né? Se a gente chegou lá nessa quebra de paradigma, no final das contas. Bom, gente, muito obrigada.